minha época que eu não era crente, eu conhecia muito bem a pessoa que era o dono do posto. Quando eu me converti, 2 anos depois, a minha conversão foi seguida do chamado para ser um pregador. Eu senti que eu podia pregar em todos os textos da Bíblia, menos aqueles de Zaqueu. Porque lá dizia que quando Zaqueu se arrependeu, ele disse: Senhor, eu dou de volta aquilo que eu roubei. Eu senti que eu não podia pregar naquele texto. Até o dia em que eu vendi tudo que eu tinha, fui lá no seu Luiz, o dono do posto, e disse: você lembra de um assalto que aconteceu aqui, tal quantia? Seu Luiz, fui eu. O queixo do seu Luiz veio aqui. Ele nunca viu um ladrão arrependido na vida dele. Dei a ele uma Bíblia, esse livro mudou a minha vida. E o dinheiro com juros que tinha sido roubado. E disse: se o senhor quiser me denunciar, o senhor pode fazer isso. Eu estou pronto para assumir a consequência. Disse: não, meu filho, eu não vou fazer isso. Acho que você já fez o suficiente. E ele não quis prestar queixa. E eu saí daquela casa, da casa dele, aliviado. E adivinha qual foi o meu primeiro sermão depois disso, né? Mas agora eu podia pregar com tranquilidade. Mas uma coisa eu sei: o fato de que eu havia me convertido não me eximia de assumir as responsabilidades dos meus erros. Então nós podemos nos arrepender, como talvez Acã tenha feito, arrependimento verdadeiro. Mas agora ele tinha que arcar com as responsabilidades do seu erro. É para isso que existe a disciplina na igreja. E ela precisa ser aplicada com esse objetivo também, não somente de recuperar o pecador, mas salvaguardar a honra de Deus, o nome da igreja, e reparar todas as consequências do pecado. As pessoas perguntam por que Deus foi tão duro aqui, porque incluiu a mulher dele, os filhos dele e tudo que ele tinha. Bem, nós já vimos que Deus nos trata como coletividade. E outra coisa nós não sabemos o quanto a mulher e os filhos participaram. Porque tem uma coisa dessa escondida, é um monte de prata e de ouro, não é coisa pouca. Trazer isso para dentro de uma tenda e esconder sem o conhecimento da mulher e dos filhos, talvez eles foram coniventes, nós não sabemos. De qualquer maneira, reforça aquilo que nós dissemos, que nós nunca pecamos sozinhos. Sempre as consequências atingem e implicam outras pessoas. Daí a seriedade do pecado na vida do crente. E daí a importância de colocar em ordem a nossa vida, se nós quisermos que Deus continue a ser conosco por mais 80 anos, 100 anos à frente, até a vinda do Senhor Jesus. Uma coisa só é necessária: andar fielmente diante dele, humildemente. Como eu disse, o problema não são os pecados, porque uma vez que nós os confessamos e nos arrependemos, então Deus nos perdoa e continua conosco. O problema é o que Acã fez. A dissimulação, o engano, esconder, não confessar. Termina o episódio e a minha palavra com a menção daquele monte de pedras. É isso que está escrito? Deus mandou que os israelitas colocassem um monte de pedras ali em cima. Lá em cima do cadáver de Acã e da sua família. Por que isso? Aqueles monumentos, ou monumentos como aqueles, serviriam no futuro para o seguinte: uma geração depois, quando o pai israelita passasse ali pelo vale de Acor, passaria por aquele monumento, aquelas pedras, e o filho perguntaria: papai, o que são essas pedras? O que é que elas significam? E aí então o pai chamaria o seu filho e disse: meu filho, senta aqui, eu vou te contar a história de Acã, e eu vou te contar uma história que ensina que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Ele não estiver conosco, nós seremos derrotados diante dos nossos inimigos. Meus irmãos, ninguém sabe hoje nem onde é mais o Vale de Acor. Aquele monte de pedras já se desfez há muito tempo, mas ficou registrado de uma maneira indelével no capítulo 7 do livro de Josué. Para que você e eu lêssemos hoje, para que os nossos filhos leiam, para que a próxima geração aprenda que o segredo da igreja é Deus conosco. É a sua presença, não são os nossos recursos, mas é a presença dele em poder no nosso meio, em graça e em misericórdia, e que não sejam envergonhados por minha causa,
os que esperam nele. E que não seja eu a causa de tropeço no Israel de Deus. Que não seja pela minha queda e pelo meu pecado que o povo de Deus se escandalize e sofra. Mas que seja eu, seja você, o instrumento da sua glória. Essa é a sua oração nessa noite. Que seja o pedido que você faça a Deus, para que você seja instrumento da graça e da misericórdia dele. E quem sabe nessa noite seja o momento apropriado de você tomar uma decisão e dizer a Deus: Deus, eu vou tirar agora toda aquela sujeira que eu varri para debaixo do tapete. Eu vou tirar aqueles esqueletos do armário e eu vou assumir a minha vida verdadeira, em humildade, em quebrantamento diante de Ti. Seja comigo e me ajude. Que Deus assim nos abençoe, que a graça de Deus continue a ser conosco na nossa denominação, nesse sínodo, nessa igreja querida, nesse presbitério, muitos anos à frente, para louvor da sua glória e para o progresso do Evangelho. Amém.